Nesse vídeo eu quero te mostrar como funciona um outro princípio muito importante sobre funções que a gente trabalha aqui dentro do Swift. Então, na última aula e nas aulas passadas, nas aulas anteriores, você aprendeu que a gente utiliza funções para a gente reutilizar blocos de códigos que são repetitivos e para a gente deixar também o nosso código cada vez mais separado de uma função para outra, ou seja, funções que têm responsabilidades específicas. Então imagine que dentro do seu projeto você tem uma função que soma dois números, tá? E após somar esses dois números, você retorna esses dois números eventualmente. Então a gente teria, por exemplo, uma função chamada de sum. Toda função pode esperar parâmetros ou não, então nesse caso a gente precisa de dois parâmetros dos tipos específicos, então a gente vai ter um x que é do tipo inteiro e o y que é do tipo inteiro também. E essa função pode ter ou não retorno. Então, como a gente quer devolver, chamar de volta quem estiver chamando a função sum, retornando para ela o resultado dessa operação, a gente vai colocar aqui a seta como inteiro e vamos retornar essa operação que é o x mais y. Tá? E agora a gente pode fazer essa conta. Então, eu posso guardar uma variável chamada de resultado, ou result, o resultado da soma de, por exemplo, 2 com 2 e imprimir esse resultado da soma aqui na saída do console do nosso Xcode aqui, tá? Então, isso aqui é uma operação simples. A gente já aprendeu a fazer isso utilizando funções. Beleza. Contudo, toda função, para que a gente consiga deixar o nosso código cada vez dinâmico, a gente pode fazer muito mais além do que passar variáveis nessas funções. Por exemplo, imagine que agora a gente quer fazer a operação de soma e antes de somar eu quero imprimir o resultado aqui, tá? Eu quero não retornar mais, eu vou só imprimir o resultado direto aqui. Eu vou imprimir, por exemplo, a palavra resultado, dois pontos, e vamos concatenar com essa operação. Lembrando, a gente pode utilizar esse conjunto de caracteres, o barra invertido em parênteses, para a gente concatenar uma operação, Então, essa função não tem mais retorno, então não preciso mais armazenar nenhuma variável esse retorno. E aqui a gente já vai ter essa instrução funcionando aqui. Deixa eu só fechar aqui o parênteses do print. E a gente vai ter de volta o mesmo resultado aqui acontecendo. Beleza, agora se a gente for fazer uma operação de divisão, a gente pode fazer da mesma maneira, Aqui a gente pode pôr aqui um divide, só que a diferença é que a operação, ao invés de somar, a gente vai dividir. E aqui a gente vai chamar essa operação também, como por exemplo, 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 tem que retornar aqui 2. Beleza, então a gente já aprendeu a fazer esse tipo de coisa. Agora, se você parar para pensar bem, essa operação de somar, essa operação de dividir, ela está um pouco semelhante a uma operação de calcular, certo? Ele é quase uma calculadora, São funções que fazem umas operações de calculadora. Então, para a gente deixar o nosso código mais genérico possível e não ter que ficar escrevendo resultado em todas as operações que a gente for fazer, e a gente criar uma espécie de calculadora genérica para que faça as operações para a gente, baseada nas operações que a gente enviar, com os números que a gente enviar, a gente pode criar o que eu chamo de funções que recebem outras funções como parâmetro. Então, nesse momento, a gente está passando como parâmetro apenas variáveis, números, inteiros, strings, variáveis efetivamente. Mas no Swift a gente também pode passar funções como parâmetro para uma outra função, E por que isso é legal? Porque a gente consegue deixar o nosso código mais genérico e fazer com que a nossa função primária execute alguma ação e chame a função secundária que está dentro desse parâmetro. Calma lá que você vai entender quando eu escrever o código, tá? Imagine que agora a gente tenha uma função chamada de calc, que ela vai fazer uma operação de calcular, tá? Só que essa função de calcular, ela não necessariamente sabe qual que é a operação que ele vai fazer a conta. Porque, por exemplo, a gente poderia ter a operação de soma, a gente poderia ter a operação de subtração, divisão, multiplicação, raiz quadrada, enfim, a gente pode ter várias operações matemáticas que essa função calculadora poderia executar.
mas eu não vou ficar colocando um monte de if e else para verificar qual que é a operação. Ao invés de eu fazer um monte de if e else para verificar qual que é a operação, baseado, por exemplo, no identificador, eu vou passar para essa função, como parâmetro, uma outra função que seria os operadores. Por exemplo, eu vou só trocar o nome, não vou colocar nem x, y, eu vou pôr a e b, só para a gente entender a diferença, tá? Imagine que a nossa função espera como parâmetro o primeiro número, eu vou chamar ele de a, e o segundo número eu vou chamar ele de b, beleza? E aí o terceiro parâmetro dessa função vai ser a operação que a gente vai executar. Então eu vou chamar ela de operation, e o tipo dela, né, o tipo que a gente sempre define aqui, que é o tipo da variável, a gente não vai passar um tipo específico, a gente vai passar um tipo que é uma função. Então a gente vai colocar aqui, entre parênteses, o que vai ser os parâmetros, tá? E depois a seta, o que vai ser o retorno. Então aqui dentro, nesse exato momento, estou dizendo que é uma função que não espera nenhum parâmetro e não retorna nada. É isso que eu estou dizendo. Mas eu não quero isso. Eu quero que essa função de operação, ela precisa receber dois números, ou seja, dois inteiros. Então a gente só especifica o tipo, tá? E o retorno dela vai ser também um inteiro. Então ela vai retornar um inteiro, tá? E aqui eu vou terminar o bloco de código da minha operação. Então o que vai acontecer? Acontece o seguinte: toda vez que eu chamar o calc, toda vez que eu executar esse método calc, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que passar os dois números que eu quero calcular, por exemplo, 5 e 5, e eu vou passar uma função que tem exatamente essa assinatura, ou seja, dois inteiros no parâmetro e o retorno, que é um outro inteiro. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou passar uma operação, como por exemplo a operação de soma. A operação de soma tem que retornar o x mais o y. Então, aqui atrás eu vou pôr o retorno, que é o inteiro. Então, olhando para essa operação e para essa função, você vê que ela tem o mesmo comportamento. Ela espera dois parâmetros e ela retorna um inteiro. Ela espera dois inteiros e retorna um inteiro. Então, essa função calc, ela tem esse comportamento também. Então, eu posso passar essa função inteira como parâmetro para essa função aqui. Então, como que eu faço isso? É só eu dar o nome dela, chamar ela de sum, e entre o parênteses eu defino o primeiro parâmetro, que é um x, e o segundo, dois pontos, que é o y. Então, isso daqui, eu estou falando o seguinte: olha, Swift, a minha função calc, que vai calcular esses dois números, ele vai calcular esses dois números, mas essa função não sabe qual que é a operação que ele vai fazer. Ele vai pedir para uma outra função, a função de operação, efetivamente, fazer alguma coisa com esses dois números que vão chegar para ele, tá? Então, quando a gente chama esse método, o que a gente está fazendo? A gente está passando esses dois números para essa função. Então, eu tenho esses dois números disponíveis aqui dentro. E o que eu vou fazer? Eu vou imprimir, primeiramente, o número A. Eu vou pôr só A, tá? A dois pontos, só para você enxergar o que está chegando no A. Vou imprimir o B, tá? Vamos imprimir o B. E agora, eu vou fazer com que a minha função calc chame a função operation. Então, eu vou fazer o seguinte: como ela é uma função, e toda função é chamada dessa maneira, onde a gente passa o nome da função e coloca entre parênteses o que é os parâmetros dela, e obviamente ela vai me retornar ou não o resultado. Geralmente esse é o padrão de uma função, certo? Então aqui eu vou fazer da mesma maneira. Aqui eu vou chamar o operation. Vamos passar para o primeiro parâmetro que a gente definiu aqui, que é a letra A, o número A, o B, tá? E toda essa função vai me retornar um outro inteiro. Então, vou armazenar aqui o result. Então, essa nomenclatura é exatamente igual a essa. E depois eu vou imprimir o resultado. Eu vou dar um print do resultado e vamos concatenar aqui a variável result, tá? Então, agora vamos executar esse bloco de código para ver o resultado. Então, ó, a operação que ele fez foi armazenar na variável A o número 5,
na variável b o número 5, que a gente passou para essa função. E aí, dentro do calc, ele pegou essas duas variáveis que chegou para ele e delegou e passou essas duas variáveis para o operador. E aí o operador fez o que tinha que fazer, que nesse caso era somar essas duas funções, e devolveu com return para essa função que chamou ela. Depois a gente imprimiu o resultado, ou seja, o resultado foi 10. Beleza, então a gente fez uma função chamar uma outra função através do seu próprio parâmetro. Então o que aconteceu? A gente tinha aqui o calc, tá? O calc esperava o a e o b, e ele também esperava uma outra função aqui dentro. Então, quando a gente chamou o calc passando o a e o b, ele pegou essas duas variáveis e jogou para o operador executar essas duas variáveis, passando o a e o b para ele. Então, quando a gente passa aqui o a e o b, o que está chegando aqui no x é respectivamente o a, e o que está chegando no y é respectivamente o b. Então, ele faz a operação, que é a operação de soma, e devolve para quem chamou ele. Quem chamou ele foi a função calc. E a gente tem de volta o resultado aqui. A gente pode fazer a mesma coisa com a operação dividir. Então, agora, no dividir, se tiver a mesma assinatura, ou seja, esperar dois inteiros e retornar um inteiro, a gente pode fazer uma nova operação como x dividido por y. E na hora de chamar, é só a gente pegar e passar o novo operador para o calc, que é o divide, que é o divide, que é a divisão. Ou seja, resumindo aqui esse conceito. Resumindo o conceito, a nossa função calc, ela não sabe a operação de cálculo, mas ela consegue fazer uma conta baseado na função de operador que a gente passa para ela, a função de operação que a gente está passando para ela. Com isso, a gente pode fazer com que uma única função, chamada de calc, consiga fazer infinitas operações, né? Então, ela pode fazer operação de soma, divisão, multiplicação, raiz quadrada ou logaritmo, não importa. Desde que a gente passa para ela uma função que vai efetivamente fazer as operações, que seriam essas, a gente consegue fazer isso daqui, tá? Essa daqui é uma forma mais raiz de a gente fazer uma função e esperar uma outra função. Existe uma forma de a gente fazer isso aqui inline. Inline, o que eu quero dizer é que a gente não precisa declarar exatamente essa função, tá? Aqui entra a parte 2 aqui dessa aula de funções. A gente pode passar direto ao operador. Como assim? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar a função calc e vou dizer para o Swift. Swift, pega o número 5 e o número 5, ou seja, o a e o b, e faça a seguinte operação. A operação que ele vai fazer, ele vai pegar esses dois números e vai operar e depois vai retornar um resultado para ele. Então, aqui eu poderia passar novamente uma nova função, que teria essas estruturas, ou fazer diretamente aqui, ó, na hora da chamada. Eu posso pôr aqui, ó, entre parênteses, entre bloco de código, e automaticamente eu tenho que esperar o a e o b, que vai chegar daqui, e depois eu uso a palavra privada in, tá? Então, aqui dentro, eu estou falando o seguinte, olha, a nossa função de retorno, ela vai chegar duas operações para ele, e agora, com esses dois números, faça uma operação que você quiser, tá bom? Então, ele vai pegar aqui, por exemplo, o a menos b. Fazendo a menos b, automaticamente eu não preciso da palavra return, tá? Porque é uma função única, então o último elemento dessa função, automaticamente ele já vai chamar. E automaticamente a gente já vai ter a subtração de 5 menos 5. 5 menos 5 é igual a 0, que é o que está mostrando aqui na saída para você. Então, o que eu fiz aqui nesse bloco aqui? É a mesma coisa deste, só que de uma forma mais enxuta. Ou seja, ele pega os dois números, o 5 e o 5, passa para essa função. Quando ele imprime as duas variáveis, depois ele executa o operador, passando essas duas funções. Então, ele chama de volta esse bloco, executa a operação, para ele não sabe qual que é, mas é importante que seja uma operação, e devolve o resultado para cá. Depois ele imprime o resultado para cá. Então, é como se a gente tivesse chamado o calc, tá? O calc fez alguma coisa numa linha do tempo, depois ele chamou o operador fez alguma coisa na linha do tempo, devolveu para o calc, e o calc devolveu mais uma operação, que no caso seria o print,
ali, né? É o que ele está fazendo. E depois ele finalizou a execução do código. Então ele termina aqui o nosso código, tá? Então a gente fez um operador dinâmico. Essa parte aqui é uma parte dinâmica. O calc não sabe qual que é a função que vai ser operada e nem o operador necessariamente precisa saber como vai ser executado, tá? Então, essa é uma forma mais enxuta de a gente fazer. A mesma coisa de uma função dinâmica. Existe uma terceira forma mais enxuta, que é o seguinte: quando o último parâmetro de uma função é uma outra função, como a gente está declarando aqui, a gente não precisa dar um nome para ela, né? Então, eu poderia fazer dessa maneira, ó, 5, 5, e aqui quando a gente dá um Enter, né, quando o próprio Xcode mostra para a gente já vai devolver aqui para a gente o A e o B, ou o X e o Y, você pode chamar como você quiser, tá? E aqui a gente faz a operação. Vamos fazer agora a multiplicação, né? Vamos pegar o X vezes o Y e vamos ver se ele vai sair 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25, então deu certo essa operação, tá? Então essa daqui é uma outra forma mais enxuta ainda, para a gente fazer esse bloco de código aqui. Então, recapitulando, o que a gente já fez até agora? A gente criou uma função que espera dois parâmetros que são duas variáveis, para a gente operar com essas variáveis, e o último parâmetro dele é uma outra função que vai fazer alguma coisa, ou seja, se alguma coisa é esperar dois inteiros e vai retornar para a gente um outro inteiro. Então, a gente chama essa operação aqui, essa operação é executada, tá? Então, quando a gente chamou, a gente disse que a primeira operação seria a soma. Então, a gente declarou uma função que tem essa mesma estrutura, ou seja, dois inteiros como parâmetro e um inteiro como retorno. Ele executou o que estava aqui dentro, depois ele delegou de volta para cá. Então, ele foi até o operador e voltou para a função calc. E pegou o resultado e imprimiu, tá? Fizemos a mesma coisa aqui, sem ter que necessariamente declarar o corpo da função e o nome dela. A gente fez isso daqui como se fosse uma função anônima, né? Uma função que não tem nome, mas tem o bloco para ser executado. E uma forma mais enxuta ainda, onde a gente não precisa passar o nome do operador. A gente fecha aqui os parênteses e automaticamente já abrimos o bloco de código da função interna, da função que vai ser chamada pela função calc. Então, a função 2 vai ser chamada pela função número 1. Tá? Agora, você pode perguntar, ok, Thiago, entendi esse fundamento para a gente deixar o nosso código genérico. Isso significa que antes, né, se você lembrar, a gente estava dando um print em cada função. Nesse exato momento, se eu quiser fazer mais alguma coisa com o resultado, eu posso fazer aqui com esse resultado. Por quê? Porque a gente tem uma função genérica, então eu posso trocar o texto, por exemplo, o resultado agora mudou a saída. Nesse caso aqui, quando eu mudar somente na função calc, todas as minhas outras operações vão ter o mesmo texto, né? A gente só mudou o conteúdo dinâmico, que é a resposta, mas basicamente a gente está mantendo uma função que faz operações de calcular, né? Agora, um outro cenário que a gente pode estar utilizando isso daqui, né? Um outro exemplo, seria, por exemplo, quando o nosso app faz uma chamada no servidor. Imagine lá que você está fazendo um app, e aí o seu app bate numa URL e essa URL vai te devolver, né, o servidor vai te devolver nessa URL, se está tudo certo, se deu ok ou se não. Então, a gente poderia criar, meio que simular isso no mundo real. Imagine que a gente tem uma função chamada de call server, ou seja, chamar o servidor. A gente vai precisar da URL para a gente fazer a chamada nesse servidor. E a gente poderia chamar ela aqui, por exemplo, call server https://meusite.com, certo? A gente vai chamar essa função aqui. Agora, eu quero que eu chame essa função e eu também quero saber se o resultado dessa função deu certo ou deu errado. Ou seja, se o servidor está no ar ou não. Então, para a gente saber se o servidor está no ar ou não, o servidor vai responder para a gente alguma informação. Status, por exemplo. Status ok. Estou no ar, né? O status 200, que é o que a gente usa na internet.
para a gente saber o número, né, identificador do servidor para ver se ele está online ou não. Então, por exemplo, imagine que essa chamada aqui dentro do call server, a gente chama o servidor e ele demora, certo? Então ele tem uma latência de chamada da rede. Então vamos simular, vamos supor que o servidor retornou para a gente um status code, um code de 200, um código 200, um número 200 para dizer, ok, estou ligado, estou funcionando. Então eu quero pegar esse tempo que demorou para executar e devolver para a função que chamou ela, para a função que chamou o call server. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um parâmetro para essa função, que seria uma outra função, que vai chamar de volta. Eu vou chamar ela de callback, o próprio nome já diz, é chamar de volta. Então essa função vai devolver para a gente o inteiro, que seria o código do servidor, e como resposta ele vai devolver um vazio, ou seja, não vai ter retorno, é uma função que não vai ter retorno, é só um caminho de ida. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o callback e vou passar o code aqui, tá? Obrigatoriamente aqui, a gente tem que pegar o bloco de resultado, que nem a gente fez aqui, ó. Vai ser exatamente essa estrutura. Então a gente vai abrir o bloco e vamos pegar aqui o primeiro parâmetro, que seria, por exemplo, o code. E vamos dar o in para dizer que a gente vai começar a executar esse bloco. A gente já tem um parâmetro e aqui dentro, depois do in, é o que a gente vai fazer com esse parâmetro. Então eu vou fazer o seguinte, ó, se o code for igual a 200, eu vou imprimir para o usuário na tela, por exemplo, a chamada com sucesso no servidor. Mostrar a próxima tela. Por exemplo, seria um bloco de código que faria isso. Se não, se o servidor não responder 200, eu vou dizer, ops, deu um erro no servidor. E eu mostraria isso daqui para o usuário final, tá? Então, se a gente executar esse bloco de código, imagine que essa linha aqui, ó, exatamente essa linha aqui, ela demora, tá? Nesse caso não vai demorar porque a gente não está chamando um servidor de verdade, mas imagine que isso aqui demore. Imagine que isso aqui leve um certo tempo para chegar a essa variável aqui, né? O servidor tem uma chamada que demora a chegar a isso daqui. Então, nesse caso, a gente vai chamar essa função call server. Essa função vai chamar o servidor vai esperar um tempo, por um bom tempo, e aí vamos supor que o servidor demora 2 segundos. Depois de 2 segundos, a gente vai ter a chamada de volta, que é esse bloco. Por quê? Porque depois de 2 segundos é onde efetivamente ele vai chamar o nosso callback, passando o resultado. Então aqui a gente vai ter o resultado de volta. Tá? Então se a gente executar agora, a gente vai ter chamada com sucesso no servidor, mostrar a próxima tela. Obviamente foi muito rápido, porque a gente não tem códigos para atrasar aqui, para fazer um delay, para fazer um atraso. Mas imagine o cenário, onde esse bloco só iria ser executado depois de 2 segundos. Então é isso que a gente chama de callbacks. São funções que chamam outras funções, como a gente fez aqui. Só que geralmente a gente usa quando a gente tem um certo delay, um certo atraso, ou alguma coisa que a gente precisa chamar de volta, nesse caso de servidores, né? E eu sei que pode parecer um pouco complexo agora, não se preocupa com isso, tá? Se você não está entendendo muito bem esse conceito agora, brinca mais com esse fundamento da calculadora. Depois que a gente começar a ver coisas maiores, outros partes que realmente tem uma latência de chamadas e funções que precisam esperar outras funções para serem executadas e tem uma chamada de volta, você vai internalizar um pouquinho mais esse fundamento. Mas acho que se você pensar um pouco nesse sentido da teoria, você vai compreender essa ideia, onde a gente tem um método que faz uma chamada num servidor e automaticamente esse método tem um parâmetro, que é uma outra função que vai chamar de volta, né, que vai informar para quem estiver chamando ela que algo já terminou e quando ele terminar, ele tem as propriedades com que ele terminou. Nesse caso, o servidor vai terminar com status, com code, por exemplo, 200 ou não, tá bom? Então, essa é a aula de hoje, eu vou ficando por aqui e a gente vai reforçar essa ideia em umas próximas aulas. Então, até o próximo vídeo.